Ratinho Júnior, PSD. Daisy Silcari diz que Lula cede espaço no governo à Frente Ampla também como agradecimento ao apoio na eleição, mas principalmente com o objetivo de construir sua base no Congresso Nacional. Ele tenta montar uma base no Congresso, o que está muito difícil. Existe o pagamento das eleições, mas principalmente a tentativa de fazer base no Congresso. Se o PT tivesse feito maioria, talvez essa fidelidade à Frente Ampla não estivesse a ponto de peitar alas do PT, opina. Nas eleições para as mesas diretoras do Legislativo, em fevereiro, o PT abriu mão de ter aliados diretos na disputa e abraçou as reeleições de Arthur Lira, PPAL, na Câmara, e Rodrigo Pacheco, PSD-MG, no Senado. Para Silcari, Lula buscou minimizar riscos com o apoio às candidaturas. Ela diz que o petista conhece os riscos de ver no comando da Câmara um parlamentar de oposição e, por isso, escolheu opções mais seguras. Petistas históricos retornam. Os primeiros meses de Lula também ficam marcados pela indicação de petistas históricos para cargos estratégicos. Entre elas estão as nomeações de Aloísio Mercadante para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e de Dilma Rousseff para o Banco dos BRICS. Outros exemplos são o ex-deputado estadual André Siciliano, Rio de Janeiro, e o ex-congressista Enio Verri, PR, que receberam postos na Secretaria de Relações Institucionais e na diretoria da Itaipu, respectivamente. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Lula fez ainda acenos públicos a José Dirceu, PT, ao lhe chamar de militante histórico, e defender seu retorno ao debate público. O ex-ministro foi condenado por associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Seu filho, Zeca Dirceu, PR, lidera o partido na Câmara. O professor da FGV comenta os objetivos de Lula ao acenar a base mais identitária. Ele busca construir uma narrativa de unificação dessa base, para mostrar que há uma fatia relevante do eleitorado que está com ele, não importa o que aconteça, conclui. Lula tenta se equilibrar na economia e nas relações internacionais. Um dos principais embates travados por Lula e pela base petista neste início do mandato tem como algoz o presidente do Banco Central, BC, Roberto Campos Neto. A instituição manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano desde o início da gestão, o que gerou críticas do governo à sua atuação e até autonomia. Carlos Pereira enxerga contradições na posição do petista ao lidar com o tema. Ele critica a presidência do Banco Central, mas manda seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defender o equilíbrio macroeconômico e o controle das contas públicas. Seu discurso é duplo. Em outro episódio que colocou alas da Frente Ampla e o petismo em oposição, o Ministério da Fazenda retomou a cobrança de impostos federais sobre combustíveis, medida criticada por dirigentes petistas, incluindo a presidente da sigla. A decisão agradou parte dos agentes do mercado. Em entrevista à CNN no final de fevereiro, Felipe Sichel, economista-chefe do Banco Mundial, afirmou que a reoneração traria um impacto positivo para a política fiscal brasileira. Em outra direção, Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE, e comentarista de energia da CNN, avalia que a decisão foi uma vitória da ala política, que inclui Gleisi e Mercadante, e não da agenda fiscal. O especialista explica que as cobranças de PIS e COFINS foram retomadas em patamares inferiores aos cobrados antes da desoneração, implementada em junho de 2022, R$ 0,47 por litro da gasolina e R$ 0,02 no etanol, antes R$ 0,69 e R$ 0,24 do anterior. Com o objetivo de completar a arrecadação pública, o governo criou o Imposto de Exportação do Petróleo. Pires aponta que a medida cria insegurança jurídica, mas evita a perda de popularidade do governo. No âmbito da política externa, o presidente tem demonstrado pragmatismo, para a professora Neuza Bojica, da Universidade de Campinas, Unicamp. Na visita ao Uruguai, onde se encontrou com o presidente Luiz Lacalle Pou, membro de um partido de centro-direita, o brasileiro declarou que as relações entre chefes de Estado não têm viés ideológico. O presidente esteve também na Argentina e nos Estados Unidos. No planejamento da viagem à China, adiada após o mandatário ser diagnosticado com pneumonia, foram convidados empresários que financiaram a campanha de Bolsonaro.
Aliados disseram que a escolha mostra a disposição do governo federal em unir o Brasil. Em outro momento, Lula enviou seu assessor especial, Celso Amorim, à Venezuela, para retomar relações com o país vizinho. Do ponto de vista diplomático, o governo federal permaneceu em silêncio durante uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU e não assinou um manifesto de 55 países em repúdio às ações autoritárias e violentas do presidente Daniel Ortega, da Nicarágua. Aloísio Mercadante, Combustíveis, Congresso Nacional, Dilma Rousseff, Governabilidade, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, MDB, Movimento Democrático Brasileiro, PT, Partido dos Trabalhadores, Simone Tebet, União Brasil. 31 crianças voltaram à Ucrânia após terem sido levadas ilegalmente para a Rússia, de acordo com a Save Ukraine, uma organização humanitária com sede em Kiev. As crianças, puxando malas e sacolas com pertences, algumas segurando bichinhos de pelúcia, acompanhadas por familiares, foram abraçadas por voluntários após cruzarem a pé a fronteira para a Ucrânia. Eles então embarcaram em um ônibus para continuar sua jornada. Crianças sequestradas por russos das regiões de Kherson e Kharkiv finalmente cruzaram a fronteira com suas famílias e agora estão seguras, disse Mykola Kuleba, fundador da Save Ukraine, em um post no Telegram. I keep winning.